Bom, gente, vou estar colocando aí a apresentação. Dizer que, igual a muitos daqui, essa temática é uma temática nova, ela chega para a gente em 2015. Até então, as energias renováveis eram dominadas na universidade, principalmente pelas engenharias e especificamente pela engenharia elétrica. Então, era uma discussão puramente técnica, pelo menos aqui no estado da Paraíba, e provocado pela sociedade, né? Eu faço parte da Universidade Federal de Campina Grande, um campus de expansão da universidade, que fica em Pombal, no sertão da Paraíba, 400 quilômetros, 380 quilômetros aqui de João Pessoa. Quando essas universidades elas chegam nessas regiões aí, fruto desse processo de expansão, acaba sendo, além do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a sociedade e setor, ele procura muito a questão do desenvolvimento regional. Então, cria-se uma expectativa muito grande. E naquela época, 2014, 2015, a sociedade daquela região, ela discutia o tema de por que que o sol que castiga não pode ser o sol que pode gerar vida. Então, essa é a temática na época. E promovemos, né, provocado pela sociedade civil organizada lá do Sertão, promovemos um encontro de sustentabilidade e energias renováveis lá em Pombal. Foi daí que a primeira temática, né, das energias renováveis, ela chega para mim, enquanto professor, pesquisador, e a gente começa a ter um novo olhar sobre as energias renováveis. De lá para cá, a gente começa a visitar comunidades, né, com esse tema de sustentabilidade e energias renováveis. E a gente começa a observar a prevalência de um discurso, um contexto global, dentro da perspectiva das energias renováveis, e um outro discurso que não existia, não aparecia, que é o discurso do contexto das energias renováveis para a questão local. Então, uma coisa é você tratar energias renováveis numa perspectiva global, e outra coisa é você tratar energias renováveis numa perspectiva local. Isso ficou claro desde 2015, com as visitas às comunidades, a gente veio trabalhando. Então, esse era um ponto que eu queria colocar aqui na minha apresentação, né? Um outro olhar. Porque você tratar mudanças climáticas, tratar as energias renováveis como uma matriz energética mais limpa, dentro dessa perspectiva do aquecimento global, essa é uma visão que as próprias grandes empreendimentos de energia eólica e solar, elas aproveitam desse discurso para poder avançar nesse processo aí de territorialização, né, dessas energias. E um outro discurso ele fica invisível, não aparece, e uma dificuldade gigantesca da gente trabalhar. Então, é nesse ponto aí que a gente vai tentar discutir e trazer alguns elementos que possam servir como pano de fundo para a discussão. Pode passar. Não, não está não. Se pudesse, eu não sei se dá, porque tem os mapas aí, se pudesse apagar só essa luzinha aqui da frente, que ontem eu vi que dava para apagar, não foi? Bom, nós temos aqui dois mapas, né? Eu vou começar, eu trouxe alguns mapas para a gente poder observar a materialização do que a gente está discutindo no espaço, né? E aqui no território nacional. Então, do lado esquerdo aqui você tem os aerogeradores e no lado direito aqui você tem as usinas fotovoltaicas. São dados da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi coletado agora, 1º de março, ou 1º de maio, né? Então, são dados mais atualizados que eles têm no portal deles, Sigel. Então, você percebe uma concentração dos aerogeradores, cada aerogerador é georreferenciado, e aí você consegue ver onde é que está a espacialização desses dados. Então, você percebe uma concentração no nordeste do país e no sul do país dos aerogeradores, principalmente na região do semiárido. Aqui um destaque, né? O professor Adriano Goraeb aí trabalha já nessa perspectiva lá no Ceará das offshores aí. Então você já percebe aqui 60 aerogeradores planejados para aquela região, já colocados no sistema do Sigel ANEEL. Então, essa distribuição espacial dos aerogeradores, nesse primeiro momento, ele se concentra principalmente na faixa litorânea do Nordeste do Rio Grande do Sul, aproveitando as infraestruturas que já tinha
BR, linhas de transmissão. Então, foi o primeiro boom dos aerogeradores de energia eólica. Com o passar do tempo, isso vai se interiorizando e aí você começa a chocar, né? Além do choque inicial que teve com as comunidades tradicionais no litoral, começa a se chocar com as comunidades tradicionais no interior do país e principalmente na questão das comunidades camponesas também. Já a distribuição da energia fotovoltaica, você vê uma distribuição maior em torno do território nacional, mas tanto eólica quanto solar, ela está bastante concentrada no semiárido. Então, mais uma vez, ontem apareceu um discurso da questão o semiárido brasileiro, as grandes transformações, grandes projetos que possam vir a transformar, a desenvolver a região do semiárido. E aí, é, a gente já está cansado desses discursos de grandes projetos trazendo desenvolvimento regional, desenvolvimento local. Pode passar. Tenta aí agora para ver se vai. Oi? Tenta aí agora para ver se vai. Não, usa o dado. Vai não. Não, aqui também. Para tentar resolver um problema de conexão aqui. Bom, em termos de... Bom, em termos de total de aerogeradores, sendo em operação e não em operação, a gente tem 23.504 aerogeradores hoje, pelos dados da ANEEL. Desses 19.609 estão na região do semiárido brasileiro. 83,43%, né, de todos os aerogeradores. Em operação, a gente tem 10.421, 9.058 estão no semiárido, 86,92%. E a gente tem aí 13.083 aerogeradores em diferentes fases, desde pesquisas para ver a viabilidade de instalação, até aquelas que estão em processo de construção de instalação no território. Enquanto territórios indígenas, pelos dados da ANEEL, a gente não tem nenhum aerogerador lá, e aí começa a questão dos dados para a gente pensar. Em territórios quilombola, e aí tem um asterisco vermelho que eu vou tratar. Para a ANEEL, a gente tem 34 territórios quilombolas com aerogeradores e todos eles na fase já em operação. Em projetos de assentamento, que eu também trouxe aqui, nós temos 217 aerogeradores instalados, 100 em operação e 117 não estão em operação. No Brasil, nós temos 7.481 projetos de assentamento, pelos dados do INCRA. Desses, 217 possuem aerogeradores, 2,90%. E no SAB, são 2.376 projetos de assentamento, desses aí, 141. Todos concentrados aqui no Rio Grande do Norte, né? Os que estão em operação, são 24, 23 no Rio Grande do Norte e um em projeto de assentamento na Bahia. Esses números, quando a gente vai a campo, eles distorcem. É totalmente diferente, é muito maior quando a gente adentro. Então, você vê que já existe, né, ontem, quando tratou aqui da questão do êxodo rural, a problemática dos dados, para a gente poder tentar perceber, acompanhar esse processo, mesma coisa acontece na questão desses impactos nessas comunidades tradicionais. Então, esses dados ou eles não são alimentados de acordo com um processo que está muito acelerado, né? A gente viaja todo dia, todo domingo para Pombal, João Pessoa, Pombal. Quando você está com um menino crescendo aqui do seu lado, você não percebe o desenvolvimento dele. Mas quem está fora, que vê 1, 2, 3 meses depois, você consegue ver o desenvolvimento. Rapaz, essa criança está grande demais. Mas a gente viaja toda semana para Pombal. Toda semana a gente passa pela Serra de Santa Luzia. E toda semana a gente percebe a transformação daquela paisagem. Então a coisa é muito acelerada. Pode passar. Bom, aquele asterisco está o seguinte. Lá diz que tem 34 comunidades quilombolas no semiárido. Desses 34 comunidades, 34 possuem aerogeradores. Só que não são 34 comunidades. Quando a gente percebe, pelo dado da Fundação Palmares, a gente tem 3.716 comunidades remanescentes quilombolas, dados agora de 30 de abril de 2024. Mas para o IBGE, para o INCRA, e tem os dados do território quilombola, que a gente faz os dados, né? A gente faz o download desses dados lá, você possui aí 390 territórios quilombolas espacializados, com seu limite territorial.
Então, a discrepância é muito grande, 3.716 para 390. E desses 390, 34 possuem aerogeradores, né? E a gente percebe que essa não é a realidade. Pode passar. Desculpa aí. As usinas fotovoltaicas, rapidinho, ela bem menos, a gente já discutiu ontem aqui, elas têm outra dinâmica, preferem latifúndios, se instalar em latifúndios e não em pequenas propriedades, e isso faz com que você tenha bem menos usinas fotovoltaicas em territórios tradicionais. Territórios quilombolas a gente tem 37 usinas fotovoltaicas instaladas, territórios indígenas nenhum e projetos de assentamento 33. E aí a gente começa a trabalhar, né? A ir ao campo, a entender, buscar entender essa problemática das energias renováveis nas comunidades, os impactos que elas trazem dentro dessas comunidades. E eu trouxe aqui, rapidinho, três áreas aí que a gente vem trabalhando, né? Principalmente a área 1 ali, divisa Pernambuco-Piauí, né? Ali em Chapada do Araripe, em Simões e Araripina, Pernambuco. Temos a área 2 aqui no estado do Rio Grande do Norte, na Serra de Santana. E na área 3 aqui a gente tem a Serra de Santa Luzia. São as três áreas, duas dessas áreas a gente está mais dedicado profundamente aí nesse último ano, e a outra iniciando os trabalhos. Na Chapada do Araripe, em Simões, vocês percebem aí nessa frente aqui da Chapada, frente oriental, né? Mais a oeste, noroeste, nordeste e noroeste e sudoeste. A instalação dos aerogeradores, as linhas de transmissão, né? E algumas usinas fotovoltaicas e transformando toda a paisagem da Chapada do Araripe nessa região aqui, né? Entre Araripe e Simões. Veja a instalação dos aerogeradores, mais uma questão que foi colocada aqui. No primeiro momento, esses aerogeradores vão ser instalados no semiárido onde não existe população. O professor trouxe ontem aqui dizendo como é que não existe e depois entrega um relatório dizendo que fez ações, entrega de cestas básicas, então tinha população. Outra, que ela se instala em áreas degradadas do semiárido, que não existe vegetação, mas a sua maioria está justamente nos pontos mais altos, nas chapadas, serras, linhas de cumeada. Então, você vê que é justamente a área mais preservada da Caatinga, que a gente tem Caatinga Agora, Caatinga Agostiva. Então, essa dicotomia a gente não consegue enxergar no espaço, não consegue enxergar nas imagens de satélite, nas fotografias aéreas, e não consegue enxergar no local. O discurso fora da realidade, né? Então, esse é um ponto que gostaria de colocar. Aqui você vê as linhas de transmissão, as comunidades aqui também não existe essa questão de distância, tá aqui as comunidades, e elas são espalhadas pelo semiárido, linhas de transmissão e a energia eólica em área de Caatinga mais preservada. Na Serra de Santana, você tem aqui uma comunidade quilombola, né? O território quilombola de Macambira, e aqui você percebe nessa Serra de Santana a ocupação pelas energias renováveis e sempre carrega consigo linhas de transmissão e aerogeradores. Na Serra de Santa Luzia, quem conhece aquela região, acho que Junco do Seridó não vai conseguir ter mais população. Ali você tem uma área de conflito entre os aerogeradores, energias renováveis e a mineração. Mineração, uma atividade bem mais antiga na região, e você começa a ter um ponto de conflito forte. Ponto de conflito econômico forte. Dois atores econômicos ali empoderados, e aí está tendo essa discussão. Mas você vê a transformação da paisagem em Santa Luzia, Chuco do Seridó e São José de Sapudi. Não é? A quantidade de aerogeradores naquela região, a quantidade de usinas fotovoltaicas e as linhas de transmissão ali cortando aquela paisagem. Na Serra de Santa Luzia, pelas duas imagens de satélite, essa imagem de satélite aí do Landsat 8 foi de 20 de junho de 2014, há 10 anos atrás. Então, nessa região de destaque aqui, para quem conhece o sertão paraibano, que passa pela BR-230, aqui está o município de Santa Luzia, e a gente perceber essa imagem de 2014 e essa imagem aqui do Landsat de 2024, 11 de março, você vê a expansão da usina fotovoltaica, né? Ela salta aos nossos olhos essa
como se diz o nome técnico, supressão vegetal, esse desmatamento salta aos nossos olhos. Nos aerogeradores, não, você não salta aquele processo de desmatamento, mas você consegue de cima ver o espalhamento. E aí você fragmenta, né, os territórios da caatinga, prejudica, impacta a sociedade, os animais, a vegetação, e aí você começa a perceber essa transformação da paisagem nessas regiões. Bom, e aí eu queria trazer para finalizar um ponto também, já não está no ponto focal aqui da nossa, do nosso culto do Ministério Público Federal, que seria comunidades tradicionais, mas é uma discussão de segurança, né? A gente discutiu aqui segurança energética, soberania energética, e a gente precisa discutir a questão da segurança alimentar. Temos três seguranças aí: segurança hídrica, energética e alimentar, nutricional. E essa discussão de energias renováveis passa por essa discussão. Eu peguei só um recorte para a gente poder entender, né? Isso aí acaba se espalhando para o restante do semiárido do país, essa característica. A gente aqui está na terceira região administrativa da Paraíba, como o governo do estado gosta de tratar aqui, na questão da discussão do orçamento democrático participativo. Também pode ser conhecido como novo território rural, porque ele aumentou, ampliou bastante o território rural da Borborema, né? É uma nova lógica também que foi colocada, nova espacialização, e você percebe a quantidade, né? Cada polígono desse amarelo aqui é a quantidade de estabelecimentos que estão cadastrados na SIGEF. Então você vê que grande parte, né, a maioria desses estabelecimentos são pequenos estabelecimentos da agricultura familiar. 36,8%, 0,8% de estabelecimentos nessa região possuem uma área menor que 2 hectares. 28,35% possuem de 2 a 5. 65, quase 65% desses estabelecimentos têm até 5 hectares. Então você vê que são pequenos territórios. É aquela discussão que a gente fez aqui. Você adentra com aerogerador, adentra com linha de transmissão e vai sobrar o quê? Não é? Destaque aqui para os municípios dessa região: São Sebastião, Lagoa da Roça, onde 88,94% de seus estabelecimentos está até 5 hectares. Lagoa Seca com 85% e Natuba com 84% de seus estabelecimentos. Mesma área, quanto mais quente a cor aí, quanto mais forte, maior a produção de lavoura temporária. Nossa comida do dia a dia, né? Feijão, milho. Então, você observa aí, nas lavouras temporárias, que essa região nossa aqui da Paraíba é a região produtora de alimentos. Tá aqui os atores sociais que fazem parte lá, os camponeses. Você tem aí produção de galinha, sementes da paixão, sementes crioulo, livre transgênico, né? Nosso banco de sementes, mulheres e juventude rural participando desse processo. Roselita vai fazer a fala dela aqui, ela faz parte de todo esse processo. Os alimentos, as cisternas tão importantes para a gente, nesses estabelecimentos da agricultura familiar lá na região. Uma discussão que teve aqui também na perspectiva do êxodo rural, a chegada desses grandes empreendimentos de energias renováveis está fazendo com que, provavelmente, né, se tenha o êxodo rural. É uma política de governo? Não é? Foi uma questão que apareceu aqui. E o professor disse: se é uma política, eu não sei, mas que é um efeito colateral, provavelmente. Então, o que era a reforma agrária? Pequenos estabelecimentos da agricultura familiar, durante muito tempo, foi esse colchão amortecedor do êxodo rural, do êxodo do campo para as cidades. Agora, esse processo, a lógica inversa, né, que o pessoal ontem falou tão bem aí, da questão das primeiras mesas aí. Bom, gostaria de agradecer, deixo esses elementos. Primeiro elemento, a questão do novo olhar, um olhar para a discussão local, do contexto local, e não a gente só discutir em uma visão só da visão global das mudanças climáticas, né? E o segundo, essa questão da problemática da um território para duas situações. Ou você privilegia a geração de energia renovável a partir de grandes modelos de geração, ou você prioriza a questão da segurança alimentar e nutricional com produtos de qualidade livres de transgênico da agricultura familiar. É questão de prioridade.
E a gente está observando que o governos municipal, estadual e federal, está indo para uma lógica e está batendo de frente com a questão da segurança ambiental e nutricional. Obrigado.